Ah, tá, mas aqui a gente não precisa olhar, né? Tá, só para André. Ah, tá. Tá gravando já, né? Tudo bem. Muito bom. Craquete. E a claquete ficou no carro. Pior é que eu trouxe a claquete. Tô fazendo brincadeira. Claquete. Ele ficou no carro. A minha filha é de cinema, só que não tem nenhuma Ela craquete fez cinema, dela. diretora de cinema. É, Mora em Berlim. Vai vir visitar a gente semana que vem. é, 4 anos que ela tá fora. pois é. Bacana. Não, né? Ela que foi, ó. O meu primeiro objetivo com a Energy Healing era, poxa, dá para mandar à distância, poxa, ela tá tão longe da gente e tal. Acho que vai ser muito legal, a gente aprender alguma coisa, e pode mandar. Era assim nosso pensamento. Vamos Todo começar dia. por aí. Como é que foi o começo dessa jornada? Bom, não sei se você corta depois, mas é o seguinte. Depois É, corta tudo. Começou a pandemia, né? Então a gente não sabia bem o que estava acontecendo e eu sempre fui fã de PNL. Então, desde a década de 90 eu já tinha feito um PNL, eu usava bastante, claro, a segunda geração, a primeira e tal, né? E aí, de repente, encontrei um barbudo maluco dando um curso de PNL grátis lá. Falei, deve ser umas 2 horinhas lá, vou ver. Cara, 60 horas, é absurdo. O melhor curso de PNL que eu já fiz na minha vida. é Assim, verdade. revolucionário, muito bom, fantástico, né? Aí chamei ela É, para assistir também, ela fez, aí nós entramos na academia, é. ela entrou para fazer o Practitioner, depois o Sim, Master lá e é. tal. E aí falamos, temos que acompanhar o André. O que o André fizer, nós estamos juntos. Porque. E aí se começou com o Curatro, né? O Energy Healing. Falamos, meu Deus, isso é transformador, Você né? estava naquele primeiro curato Sim, Primeiro sim, curar sim, sim, 100 tava lá. pessoas. Primeiro, ó, vamos aprender o que é esporte. Vamos seguir, nós estávamos lá desde o primeiro. Então, assim, nossa, pra gente foi até hoje, né? A gente continua estudando, fazendo curso. Aí o Luiz sempre fala assim: ai, não adianta, viu? O único curso que a gente sai diferente é o de Energy Healing. É. Que a Não, é gente sai verdade, verdade. realmente do curso. Porque você estuda, você adquire um conhecimento. Aí você vai desenvolver aquilo que você estudou tal. Mas terminar o curso e já tá diferente, Você não encontra isso. E não é aí, assim, esse quando você, automático não tem, né? quando você começou o curso, vou fazer o primeiro, né? Eu falei, bom, então entra você, né, Carmo, entra para fazer. E ela assistiu aqui, eu pus na televisão aqui, né? A gente ficava aqui assistindo nesse sofá aqui, né? Mas eu tô Porque ele, passando aqui, sentando aqui, eu pegando a apostila, lendo, então terminou o curso, falei assim, eu tenho que fazer também. Não é possível, eu não vou ficar de fora. Por isso é, que era a turma 1 e eu sou a ele é turma turma 2. 2. Falei, não, não É, posso, eu é. tenho que fazer Aí também. depois disso aí a gente fez tudo junto É, depois, né? Mas aí a gente é, foi pro Master é, junto, é. foi pro 3, né? Então, e aí, nossa, todos os cursos que foi lançando aí, a gente foi pegando. Awakening, nossa. Awakening. Prosperidade. A gente já tinha feito, bom, na academia lá eu devorei, né? O que você tinha lá na É. academia, né? Nossa E senhora a gente também. sabia fazer toda aquela mudança de crença pelo sistema lá da, Fazia, cara. É, a gente fazia tudo e ainda compartilhava com a família. E Olha, funcionava, gente, pô, né? claro, claro. Funcionava super. vamos, Só vamos que de mudar repente veio um crença. negócio. Ficou muito mais Fi- fácil, né? Ficou muito mais Agora, eu fácil. acho que o grande lance que a gente vem usando bastante, com bastante sucesso, tem muito a ver com a PNL também. Que se você tem a base da PNL, ajuda fantástico, Sem dúvida. é fantástico, É, Sem realmente, porque dúvida. você sabe lidar, você pode fazer uma ponte para o futuro, é, para o passado, para o é presente, verdade. tal. Você vê numa consulta que você faz, você usa lá os canais, o VACOC, né? Você verifica como que a pessoa está falando e vai se direcionando. Você cria um rapport com ela e aí cria melhor. Tudo bem, o Energy Healing funciona de qualquer forma, né? Mesmo se você aplicando ele mal, ele vai funcionar. Mas se você aplicando bem e mais essas técnicas, aí É, não tem Fica como muito segurar, né? Não poderoso. tem como segurar. Eu não tem como, eu uso, sem dúvida nenhuma, muito. Inclusive, eu quero colocar a PNL de volta
no curso mais avançado, né? Mas aí de atendimento, Sim, aprimorar o atendimento. porque faz muito É, Faz sentido. muito, faz. Faz muito faz sentido. muita diferença. Ah, Sim, sim. Faz muita diferença. A PNL é uma base, assim, que faz Mas diferença. só ela, Mas né? só ela não, Só ela com mais fica resultado. pequenininha perto do Energy Healing, né? É, Complementa. sim, sim. Nossa, o Energy Healing realmente é fantástico. E eu lembro nesse curso de PNL que você fez grátis lá na pandemia, e teve uma pessoa que estava com uma dor lá, você falou, vou fazer um teste aqui e tal. Passou, o que que você fez, André? Você falou, eu tô pensando, mais tarde eu falo e tal. Eu falei, eu vou ficar, eu vou descobrir o que o André tá fazendo aí. Eu tava, Porque é é, muito legal. tava tateando ainda, né? Vendo, tem. será que eu posso falar? Não posso falar? Será que funciona? É, Né? Como é que é? Eu tava descobrindo tudo isso. É muito nossa. Era incrível. isso. E aí, ó, você tem dois fãs aqui que torcem muito pra você. Que acompanha todos os curatos, né? É, Nós acompanhamos todos eles aqui. E Eu assim, vejo, né? eu E vejo. é- É engraçado, eu vejo vocês mesmo só fazendo. é, no Eu vejo Exatamente. começo, vocês. lembra? Depois a gente começou a fazer, sair do sofá, eu ficava num notebook e o Luiz em outro. Aí a gente ficava em sala separada para poder conversar e participar, tudo, né? Mas no Ah, começo a gente assistia agora eu montei meu aqui na estúdio ali na televisão. varanda para liberar a sala. Eu fui expulso da É, sala. Ele ocupou a sala e não saía mais, não tinha mais jantar aqui, porque era o Só o estúdio computador. dele, só computador. É. Aí eu falei, não, aí Aí eu fiz um instalei ele estúdio ali na fora. sacada. Ele tem todo o equipamento dele ali fora, aí o meu fica no escritório, onde era o quarto da minha filha. Eu fico aqui no escritório, ele fica aqui, e assim a gente faz live, participa de reuniões, faz um monte de coisa aqui. E antes de ser healer, antes de entrar nessa jornada toda, vocês faziam o quê? Bom, eu continuo fazendo ainda. Eu sou engenheiro eletrônico, né, especializado em automação industrial. Eu sou gerente de treinamento e assistência técnica de uma fábrica alemã, que tem uma fábrica aqui no Brasil. Então eu tenho cento, América Latina cento e toda. poucas pessoas, técnicos de campo, e eu sou responsável da América Latina, excluindo o Caribe e o México. Fora eles, é toda a nossa responsabilidade. Então a gente dá treinamento para essas máquinas, né? E assistência técnica e mais um montão de coisas ali que faz. Então eu continuo lá e não parei, mas a expectativa é que se a hora que aposentar, ficar só com Energy Healing, né? Porque eu atendo também, né? Então, como Eu é que você não, concilia isso? é Como que eu você faz? não tenho tanto horário disponível. Então, por isso até o meu valor da minha hora é um pouquinho mais alto, né, do que o pessoal, a média que o pessoal eu vejo lá. E aí eu cobro um pouquinho mais, mas tem gente que procura. Sim, quer dizer, É, o tempo que você tem disponível, você está Isso. lotado. isso, exatamente. Você tem. Não tanto, porque também eu não estou forçando muito, mas assim, Sempre alguém procura. sempre alguém procura. O nosso E tem uns sábado e casos bem domingo bacanas. sempre a gente tem compromisso. E à noite é difícil, assim, a gente, estamos super livres. Não, não é. Sempre no sábado e domingo a gente tem compromisso, tem atendimento durante a semana. Eu faço à noite também, Compromisso, você atendimento. fala atendimento. Isso. E aí nós Atendimento. estamos fazendo juntos também, que funcionou. É, Vocês Então, fazem atendimento conjunto. é, é. exatamente. Exatamente. é, É bacana, funciona bem também. E porque ela capta algumas coisas que eu não capto, né? E eu outras coisas. e aí a gente faz também, assim, até a gente fala assim que é um power atendimento, sabe? Power É, atendimento. duplicada, né? Porque aí a gente faz, vamos supor, estou mandando cura, ele está mandando um suporte, está É, fazendo sustentação. Tá. A pessoa está falando, a gente está os dois ouvindo atentamente Sim, aquilo que ela está revelando já das suas crenças, né? sim, A sim. situação, de onde tudo começou, né? Nessa última reciclagem eu gostei muito, né? Dessa parte a gente explorar mais as questões de quando a pessoa tem vamos falar, uma patologia, uma situação, a gente A- estudar aprimorar a o testemunho que você faz isso, dando. não, mas a gente estudar mesmo, até entender o que é que a pessoa Entender o tem, que né? é Que ela isso, tem. não é só mandar Porque cura. isso a gente É, já fazia um pouco. Aí eu falei, nossa, o André tá recomendando isso. Lembra, as Riquitela, máquinas novas, né? Comandar que também. tinha problema do ombro, Sim, sim. do O manguito manguito rotator, rotator. é.
Então, aí eu fui procurar o Tipo, que era, onde que, tipo, ela né, tenha feito rompimento. cirurgia e fazia, sei lá, 3, 4 anos com dor continuamente. Né? E não tinha força para segurar, tinha que chamar o É, filho ou a filho, filha, né? O filho para filho. ajudar a carregar É, as compras é, quando eu chegava com o sacotinho. Né? é, Ah, depois do nosso atendimento é, lá, tá, ela melhorou, sozinha, sim, parou a dor, voltou a progrediu fazer bastante. exercício, remo, passou a fazer remo. Remo. Imagina. Falei, não funcionou muito não, né? Manguito rotador, né? É isso, é. E daqui É, foi fazer remo. é verdade, eu tinha esquecido esse detalhe. Quase não funcionou, né? Gente, então assim, Uau. aí então a gente faz isso também, de fazer atendimento em conjunto, e às vezes a gente faz um pacote e tal, se o Luiz não pode, aí eu faço os atendimentos, a gente combina, tá bom, então daqui para frente você faz comigo, né? Ou a gente faz mais alguns em conjunto. Mas a gente Fora segue, a gente gosta de dar treinamento. segue o template, né? Aqueles É. templates lá originais tá lá, tá seguindo direitinho lá. É só seguir Sim, o passo a passo. Vai vai direto. segue passo a passo, a gente faz. Agora, a gente assim, já eu vou falar assim, a gente já brinca um pouco mais com o processo, né? Sim. Onde a gente percebe que a gente pode ganhar um tempo ali naquela, por exemplo, para eliminar medos, às vezes até alguns tipos de traumas saem mais fácil, a gente já vai. A gente vai fazendo aquilo que a gente já percebe que funciona. Fazer Aí uma faz. bronzeada aí, É. Exato. Não, vai rápido. E faz o teste, a gente faz teste muscular. dá um minutinho. Dá um break aí caso você queira, porque eu sou da época que você ensinou a fazer macro, né? Então, depois que, Interessante. depois que você Não, depois que vai lá, você vai lá. parou a macro, eu não fico comentando com ninguém para não instigar, né? Não, isso Estimular, não, né? não Então, eu vai. falo. Mas, cara, eu deitei e rolei com as macros. Né? Faço A gente faz loucura, bastante faço coisa. os negócios bacanas. Eu sou de programação, né? Sim. Então, nossa, os macros muito legal aí. E, tipo assim, né? Quando a gente tá fazendo trauma, né? A gente já fez uns experimentos, né? Ó, deixa eu Não, aplicar só minha não usa o macro. termo que criou macro. Só não fala que criou Não, macro. não, a Criou um gente. protocolo. Fala Exatamente. outra coisa Bom, por assim, isso que não eu dei uma fala pausa aí macro. pra você poder cortar, né? Não fala que é macro, Não, não. Mas, ó, tem um protocolo que você faz, executa os comandos e o trauma sai. Você fala assim, né? top. Sabe aqueles casos que estão meio difíceis, você não sabe por onde começar e tal? A gente junta os comandos aí, sabe? Tipo, também uma coisa que sempre nos chamou muita atenção é o paradigma. O bendito do paradigma. Tipo, as crenças, a gente muda as crenças. Mas a gente sabe que o conjunto das crenças é o paradigma. Aquele piloto automático que a gente muda um pouco, daqui a pouco você vai ver se está fazendo aquela mesma coisa de novo. Que as crenças são entrelaçadas. Quando a gente tira uma, tira outra, a gente está ali cortando como se fossem teias, literalmente. Só que tem as bases, que são esses paradigmas, que é o, assim, é o paradigma no sentido daquilo da cultura, da infância, de tudo que formou a pessoa até aquele momento de vida. E aí é muito fácil de voltar àquilo que sempre foi, né? E aí a gente ficou muito intrigado com essa questão de paradigma. Então nós falamos, ainda a criança tem que mudar um conjunto de crenças Paradigma. Já atacar nele. para atacar o E paradigma. eu fiz uma pós em neuroplasticidade, né? Apesar de ser engenheiro. Né? E na neuroplasticidade, né, você ficava estudando que o cérebro se adequa, né? Ele não para, né? Então, até tem um caso que gerou todo esse estudo lá, que um soldado, acho que foi inglês ou alemão, que atravessou um tiro e ele sobreviveu. Atravessou o cérebro dele e ele sobreviveu. E depois teve uma vida praticamente normal. Então, fizeram um monte de exame nele, e depois que ele morreu, a esposa doou o cérebro lá e fizeram estudo. E aí viram que o cérebro se adequou para cumprir as funções que fazia a outra. E a gente fez Dentro do esse tiro. link com o paradigma, que você tira as crenças, e se você simplesmente tirar a crença sem achar o tigre, ou simplesmente não escavar o suficiente, ela vai ser, não que ela volta, mas as outras que estão emaranhadas dessa teia, elas voltam e trazem de volta, porque a tendência do nossa mente, né, do nosso cérebro,
é fazer que a gente fique tudo no automático, para economizar energia, para ter energia para poder sobreviver, que é a diretriz básica, né? Sim, sim. Qual que é a nossa mente definida? Para nos manter vivo. Como que ele tem que fazer? Economizar energia para usar na hora que precisar. O que ocupa mais energia, gasta mais energia? O pensamento, o cérebro. É. Então ela cria automatismo você não pensa. Não. Não gasta tanta energia, você gasta o mínimo, né? Como se estivesse no stand-by ali. Então tudo que ela pode, ela cria o automatismo. E aí, uma vez que você entende isso aí, você tenta ir na base do automatismo e quebrar esses conjuntos neurais dela e criar um novo no lugar, né? E aí conta casos. Alô, 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 estamos ao vivo! Então, aí que a gente... Aí, me traz casos práticos que você fez isso. Onde vocês aplicaram isso que teve uma transformação violenta? Assim? Então, os nossos clientes, né? Tinha uma cliente que tinha um histórico assim familiar muito, muito louco, né? Assim, com várias situações diferentes. E aí, se a gente fazia coisas, voltava, fazia, voltava. A Carmen fez um pacote com ela e trabalhando, trabalhando, chegou ao ponto de ela falou, não, nós temos que ir mais fundo, temos que ir na parte do paradigma mesmo. E a gente começou a trabalhar com isso. Aí ela realmente mudou a ideia básica, né? Até essa outra cliente lá do Manguito Rotator, né, que passou a fazer remo, né? É, Ela tinha outras situações além da dor em si, né? Que acabava sendo um reflexo, né? Familiar e tudo mais. Uma mulher sensacional, não, super. super, uma mulher muito resolvida. Depois a gente chegou à conclusão que ela foi machucar o ombro porque ela queria se aproximar muito do filho. E do jeito que ela ficou, ela precisava dele. Olha, André, Só que aí cria quando a uma gente relação chegou não nesse muito ponto, salutar. aí nós fizemos o quê? Vamos ensinar um outro caminho neural de uma maneira que você se aproxime do seu filho sem se machucar, sem ter um sintoma, sem criar uma situação de dor, de doença, mas criando um ensinamento para você se aproximar do filho, porque esse era o ganho, a proximidade do filho. E ó, a gente, sabe, foi um processo para chegar nisso, mas era o objetivo. O filho adolescente, se desviando, só queria saber de esporte, assim, de coisas nem era nada demais, mas aquela distância que parecia não consigo me aproximar. Olha o que aconteceu. Teve esse acidente que provocou toda essa situação e depois ela ficou com problema, porque ela dependia do filho, não é que ela conseguiu construir aquela relação bacana que ela queria, mas eles tinham que ficar perto. Então, não, vamos trabalhar Aí mudou essa também. questão do caminho neural, outro caminho neural. Você está atraindo isso, mas esse é o que você quer, mas nesse caso, tá trazendo do jeito complicado. Vamos trazer de um jeito bacana, né? Vamos mentalizar isso, né? De uma maneira que vai ser mais produtivo para a sua vida, né? Sim. Então, esse foi um caso muito assim, muito emblemático até, assim, nesse sentido, né? Então, essa parte de quando você tem um atendimento, um pacote de quando a gente faz assim, que o Energy Healing, em uma sessão você faz muita coisa. Mas quando você consegue que a pessoa entenda que precisa fazer pelo menos 4, 5 atendimentos, é outro nível. Porque você aí progride com a 4, pessoa. 5 atendimentos para atender a vida inteira dela. Praticamente resolve tudo. Nossa. Pois é, muita coisa mesmo, né? E aí, É. nesse princípio também, outra coisa que nós passamos a fazer foi para desbloquear pessoas de, por exemplo, falar em público, ou de fazer lives, ou de fazer vídeos. E tem muita gente que tem esse bloqueio, né? Então a gente passou a usar essa técnica, esse procedimento, né? Essa sequência É, de coisas, que não é só uma coisa só, são várias conectadas, aí você vai puxando as arestas lá até acertar para desbloquear a pessoa. Então, tem bastante pessoas que começaram a ficar mais livre para fazer uma live, para falar em público. Tinha muitas pessoas mesmo. Assim, tem, isso foram várias e várias, várias. tem uma pessoa que a gente atende que ela ainda não está no padrão que ela quer, de fazer É, live e tal. Mas quando ela fala
perfeita. Nossa. Ela é totalmente clara, ela sabe. Ela tá gravando vídeos, tá gravando vídeo, só o ao grava, vivo que ainda não, mas. o ao vivo ainda tá difícil para ela. Mas quando você vê ela falando, você vê o progresso absurdo. Mas só que ainda tem alguma coisa que ao vivo, falar assim como se fosse uma palestra, coisa assim, ela ainda sente a dificuldade. Mas aprende. Mas também Exatamente. mas quando ela fala, é difícil de ouvir ela depois falar que tem dificuldade, de Eu tão falo, bem que nossa, é ela totalmente fala. profissional, É né? coisa profissional já, né? E aí até a gente brinca, não, vamos continuar, mas olha como você tá, olha que maravilha de vídeo, olha que assim incrível, sabe? Mas várias pessoas começaram a É, fazer, se virar e é, tal. E nesse sentido também, a ideia é a mesma para liberar outro idioma. O inglês, por exemplo. Porque tem muita gente que quer falar, precisa falar, conseguiria alguma coisa a mais no trabalho lá se falasse outro idioma, mas trava, né? e não é porque não estuda, né? É aquela pessoa, o destravar tem que ser para aquela pessoa que estuda, ou que já estudou bastante, que tem os conteúdos, né? Porque às vezes a pessoa pensa que vai fazer o destravar e E aí sai sem falando. estudar e Não. sai falando. Ainda a gente não conseguiu. Ela sai falando, né? Fazer o download do inglês lá. Não, já até a gente faz, né? Para ficar mais fácil, né? E também ajuda bastante. É. É, Mas se ela se expor, ela é, vai sentir uma diferença. Tem uma pessoa que a gente tratou que ela falava que ela não conseguia distinguir nada de que se ouvia falar em inglês. mesmo Alguém tendo falando estudado. inglês, né, Mesmo 20 anos estudou, estudando, qualquer pessoa falando inglês saiu um ruído como eu só ouvia isso. E a gente aplicou uma sessão só. Ela já conseguiu distinguir as palavras. Ela consegue agora assistir séries e tudo mais com a legenda em inglês, compreendendo já alguma coisa e está melhorando. E já dá uns pitacos falando alguma coisa em inglês lá das palavras que ela conhece, mas tipo assim, fala. ela já Fala errado, mas Progrediu. fala mas e vai embora. soltou. Progrediu. Progrediu. Eu mesmo progredi muito. Porque eu É, também estudei inglês muito tempo, tudo, mas isso eu tô falando de coisa de 20 anos atrás, tá? E aí trabalhei numa multinacional, falava inglês, fazia reunião em inglês, mas depois saí, fiz outras coisas na vida e não não precisava fazia muito, mais né? nada, né? Assim. Então se perde muito, né? Mas sempre também ficava muito preocupada, ficava muito tensa. Na experiência de vocês, qual que é o principal bloqueio? O que bloqueia a pessoa de falar inglês, de falar em público, de fazer os vídeos, as lives? Olha, é parte emocional. Tem que É, lidar, criar, limpar mesmo o emocional. é. Usando assim, falando, ó, ou tem algum trauma, ou tem alguma Um evento emoção. causador, né? Que alguém aconteceu algum evento. Auto-julgamento, esse é um dos É, principais. é, E o medo de se expor, né? Então, aí, o que, que a gente. Isso aí é bem colocado. Existe assim, aí você fala, não, mas aconteceu alguma coisa? Não. Mas aí, você vai cutucando, você vê que é a questão de se expor, ser julgado, muita necessidade de aprovação, coisa que a gente consegue fazer uma limpeza e estabelecer uma crença fortalecedora, né? Então, se a gente primeiro trabalha já nesse núcleo, já vai trabalhando merecimento, a pessoa fica bem sem precisar de tanta aprovação, né? Às vezes pessoas até assim, é, adultos já, mais de 40 anos, ainda precisa de muita aprovação, de família, Exatamente. de mãe, de pai, de marido, de filho, né? Então, quando você consegue dar um pouco desse empowerment para a pessoa, aí depois fazer uma limpeza de bloqueio, tá, faz tudo mais fácil. Eu uso como É, referência um colega meu de trabalho, um engenheiro. Ele foi motoboy, teve dificuldade para fazer a faculdade, se formou, trabalhava comigo. Cara, fantástico, muito focado no trabalho dele e muita força de vontade. Fazia mesmo, ia para cima. E ele falava inglês muito mal, mas mal mesmo, sabe? Mas ele falava. Então ele pegava o pessoal de fora, que não é um americano nativo,
E o pessoal fala, não, releva, porque eu também falo errado, é segundo idioma, não tem problema. E ele sai falando, sai falando. Bom, hoje ele é gerente de serviços da empresa no Dubai, no escritório de Dubai. Tá no mundo. E ele, o cara fala. Só que é o seguinte, ele se expunha e falava. Não tinha importância se ele estava falando errado ou não. Ele falava, o importante é se comunicar. Sim. E aí, dentro desse foco, eu falei, poxa, por que não funciona Ele isso não aí? Porque tinha nem medo todo da mundo. zona de Se eu conforto. conseguir criar essa ideia, né, essa crença fortalecedora que o importante é você se expor e falar, sem se preocupar com o auto-julgamento, o julgamento de outras pessoas, vai funcionar. E eu testei isso com várias pessoas, com colegas de trabalho, os técnicos que trabalham comigo. Um deles, assim, ele falou, ele estava, acho que no Peru ou Bolívia lá, com um técnico alemão e ele não conseguia se comunicar. E nem o alemão conseguia se comunicar com o pessoal do país lá. E ele fez online comigo uma sessão, eu juntei uns 6, 7 colegas de trabalho e fizemos esse trabalho. No outro dia ele falou, ó, falei com ele, olha, me agradeceu tanto porque o serviço dele conseguiu fluir, porque ele me falava para eu falar para o pessoal e eu passava do Ficou de inglês para o intérprete. espanhol e falou e foi embora. Outro também, ele não falava, é um cara também super competente, estava fazendo engenharia, trabalhando, viajando e tal, e começou a falar. Hoje eu já posso mandar ele fazer um treinamento lá na Alemanha em inglês, que ele se vira. Perdeu o medo É, de falar errado. Por que você precisa falar 100% certo? não Não precisa. precisa. Isso aí Se é você não é um crença. perfeccionista, fala. E pronto. E aí se comunica. O pessoal vai colaborar. Vai colaborar. Quantas Porque sessões vocês gastam para destravar uma pessoa na língua? são poucos. Normalmente eu faço uma sessão para ele falar medos, né? Então eu trabalho medos. Depois se der tempo, conforme for a interação com o pessoal, a gente faz outra para incluir crenças fortalecedoras. E basicamente é isso. É, Duas, ó. é, Esse exagerando, se fosse fazer um acompanhamento, seriam três. é. E aí a pessoa pode fazer o curso dela, a faculdade, o curso de inglês, o que ela for fazer, mais Eu tranquila. estimulo a pessoa a se expor, né? Se não se expor, não vai É. acontecer. Aí o que eu faço para ajudar, André? Olha o detalhe, vem da PNL, certo? Bom, a gente trabalhou o subconsciente, mudou as crenças, tirou medos. Medo nada mais é do que crença, né? Crença ruim, limitadora. Limitante. Né? E aí coloca o mas. Aí, nosso cérebro, nossa mente, ela tem o seguinte, a nossa mente consciente, ela quer encontrar justificativas. Porque ela precisa de uma explicação, certo? Lógica. E se eu não dou essa explicação lógica, ela vai ficar tentando recompor e vai facilitar aquela história do paradigma, fazer a neuroplasticidade voltar. Então, eu junto áudios para a pessoa ficar ouvindo com neurobeats, um pouco de bioquinese e tudo mais, para que a pessoa fique ouvindo de tal forma que o consciente dela também ouça E e, aceita. passe a aceitar e tenha a justificativa que ela precisava. É, o gatilho da razão. Porque isso veio para não gerar resistência. Isso veio da PNL, certo? Aí você usa os canais, o VACOC e tudo mais, e aí então isso dá um reforço para a pessoa. Então, aí você faz um áudio e a pessoa fica ouvindo lá 2, 3, ou quantas vezes ela quiser por dia, mas já ajuda bastante também. Então, isso reforça. Eu estou estudando agora, André, para fazer esse mesmo tipo de desbloqueio para a parte da prosperidade. Porque eu acho que, gente, isso vai ser o maior benefício do mundo. Mais pessoas serem prósperas, se sentirem prósperas, entenderem que elas podem, que elas merecem, que elas nasceram para ser prósperas, né? Então eu trabalho bastante isso, principalmente com as crenças, trabalhando os 4 elementos da natureza, conectando a pessoa com a prosperidade da natureza. Só que o que é os 4 elementos da natureza, É, né? É o mental, emocional, espiritual e emocional, né? o elemento terra, Estão né? falando em O linguagem elemento água, né? mais O técnica. elemento ar, né? E o Você, elemento você fogo. ensina isso, que você tem que tratar a pessoa holisticamente, né? Se fizer só Holístico. um pedaço. Não, você não vai.
E essa Relacionado. Você faz parte físico, da. mental, emocional e espiritual. Essa parte, quando você trabalha com os elementos da natureza, é uma delícia, porque você está cobrindo tudo, né? E aí você fazer a pessoa acordar, se despertar que ela é natureza. Se a natureza é próspera, se a natureza tem um propósito natural de progredir, e aí você A água é lá que você natureza. faz até o exemplo da água, né? Nossa, aquele Do, exemplo é bárbaro, do seu treinamento de prosperidade, né? né? E aí você é natureza. Poxa, eu sou natureza. Ah, e aí, você acredita em Deus? Você tem um criador? Você tem uma. Sim, ué. Mas se você acredita em Deus, se você é filho desse criador, generoso, próspero, abundante, ué, então você tem essa semelhança? Opa, vem cá, você também tem que entender o que é, como tirar essas crenças religiosas, tudo, e a pessoa se sentir realmente filho de Deus, né? Se sentir realmente Ela pode. que ela pode. E que aí, a partir desses princípios, tudo vai fazendo, é natural, né? Então aí esse agora tem sido assim também meu foco de estudo, de coisas que eu procuro assim conversar, trabalhar com as pessoas, tal, dessa parte de prosperidade que eu assim apaixonei também. Você era terapeuta? Você fazia o que Não, antes? eu na verdade, a minha vida, eu sempre trabalhei assim com treinamento, da parte de negócios, né? Trabalhei em empresa há muitos anos, sou consultora de negócio há muitos Treinamentos anos. também. E aí, então, ser terapeuta para mim veio depois do Energy Healing. Só que a minha profissão, eu sou consultora da parte de negócios. Então, o que eu faço muito? Eu pego muito Energy Healing, os conceitos PNL, para a parte de negócios. Eu também não tenho dedicação exclusiva de trabalhar só com terapia, nada disso, né? E então eu trabalho também na área de negócios, né? No momento eu trabalho numa empresa, tudo durante o dia, e faço meus atendimentos de fim de semana, bolo, às vezes assim, workshops, trabalho com programas mesmo de treinamento. Esse é um foco também que eu gosto muito, né? De desenvolvimento pessoal. Então é isso. Que joia. E o que mudou antes do healing? Assim, o trabalho continua mesmo. Isso. Mas o que mudou de antes, a vida de vocês dois? O que mudou de antes para cá? 2 anos Nossa. depois? Nossa, mudou completamente. Porque hoje você fala assim, nossa, eu tenho o poder, a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Antes você torcia para dar certo. Você fazia, É. botava força de vontade e ia lá em frente, até onde dava. E normalmente não dá muito, né? É, é, Aí quando você entra com o healing, com a energy healing, você fala, opa, peraí, deixa eu mudar a fonte, né? Mudar a rota do transatlântico, né? Porque antes você ia na força de vontade tentando mudar a rota, mas o GPS trazia de volta. Você força, ele trazia de volta. E aí você bobeava um pouquinho, ele trazia de volta para a rota. Aí com Energy Healing, não. Você consegue vir no GPS e programar a nova rota. Essa é a diferença básica. não, e é Que é perfeito. tudo, né? A gente, assim, ó, eu tenho 59 anos, o Luiz tem 60, e eu, assim, nós estamos, assim, começando muitas coisas. A gente não tem essa perspectiva de que, nós estamos envelhecendo. Não, nós estamos rejuvenescendo, porque esse é um outro foco de estudo nosso, rejuvenescimento, com energia healing. Então, assim, eu, no meu ambiente de trabalho, eu sou, sei lá, talvez uma das mais velhas. Ao mesmo tempo, eu me sinto muito jovem, porque eu falo muito Disposição, sobre né? de disposição, de eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho planos, eu acredito assim, eu não nem me coloco quando alguém começa a falar de doença ou de, tá muito velho, tá? Não é meu caso. É. Não é o meu caso. Eu estou rejuvenescendo, porque eu estou me programando para uma vida cada vez mais plena. Aí as pessoas dão risada, acham engraçado e tal, mas aí elas veem que eu estou sempre bem disposta, que eu estou também
sabe, tenho boa saúde, que tá tudo certo. Então eu falo, nossa, né, essa pessoa. Eu na minha aposentadoria, por N motivos, até hoje não saiu. Mas eu também falo, não é questão de ser aposentado, é receber a aposentadoria, não ser aposentado, né? Então eu estou perto de receber minha aposentadoria, mas por ter cumprido um tempo de trabalho, e não parar de Basicamente nós trabalhar. estamos Pelo começando contrário, agora, né? né? Então, assim, aí que trouxe para a nossa família, trouxe muita perspectiva, André. Depois, nesses Ah, 2 sim. anos, a nossa perspectiva de planos mesmo, né? De pensar no futuro. Enquanto eu acho que as pessoas estão parando, a gente está Começando. pensando, olha, no futuro a gente quer. Nós temos projeto de cursos que nós estamos montando, nós temos projetos de técnicas de rejuvenescimento, Que é o nós meu temos, pacote é o Forever Young, né? né? Eu estou trabalhando nesse projeto de prosperidade, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que é um benefício para o planeta, para as pessoas, né? Num país como o nosso, que Precisa. precisa tanto sair dessa matrix de que precisa só de proteção, que alguém tem que fazer as coisas para você entender que você pode ser um agente de transformação, né? Não é que não é tirando a obrigação do governo, nada disso, mas é trazendo. Hoje o meu princípio é trazer para mim a governança da minha vida, sair do piloto automático. Então, isso que eu Sair do piloto falo, é automático. isso que eu falo para as pessoas, que eu trago todos os dias. Eu estou no piloto automático e é muito fácil estar no piloto automático. Muito fácil. Então, hoje eu foco nisso, tanto nesses 2 anos, para mim, eu vejo assim, nossa, mudou muito. E ainda tem que mudar, viu? E tem coisas que eu olho também e falo, puxa vida, já era para eu estar com isso. Tem um curso que eu estou desenvolvendo também com a Ângela, de Ângela Fuga autoestima. também. Ângela Fuga, Outra que fantástica. é minhas parceiras. A A Fátima Ângela, Stocco, a Fátima Ângela Fuga e Stocco. Nossa, a gente está sempre trabalhando junto. Bom, as minhas parceiras são muitas. Eu não só a Ângela, né, e a Fátima, né, eu tenho muitas pessoas que eu trabalho, eu tenho muitas pessoas que realmente a gente trabalha junto para desenvolver com esse enfoque de trabalhar com treinamento. Mas eu tenho também meu grupo de healers, que a gente chama de deusa. As deusas, que a gente se reúne domingo, desde a turma 1, para estudar Energy Healing. Eu falo que o nosso grupo. Das deusas tem 2 deuses, Tem né? Eu e o Gaba. Que nosso grupo está quase virando um mastermind. Porque, assim, a gente discute casos que estão difíceis, que cada uma tá trabalhando. A gente pensa, assim, em protocolos. A gente estava trabalhando num protocolo agora de limpeza de fígado, porque limpeza de fígado é um negócio muito importante para trabalhar várias coisas, né? Quando o fígado está bom, ajuda muito na saúde, enfim, várias, nossa, tem uma mocinha aqui. Então, várias coisas que a gente trabalha juntos mesmo, várias healers, e opinando, mas aconteceu isso, o que será que pode ser feito? Como? Aí alguém fala, poxa, mas isso que você está falando faz todo sentido com o caso que eu tenho. Nossa, que bacana. Então, a gente se ajuda num sentido, assim, bem profissional mesmo, sabe? Mantido, claro, vamos falar assim, as particularidades dos atendimentos, confidencialidade. Só Master Mas pode participar. Não, primeiro que eu sou Master. E também, assim, a gente não expõe ninguém, a gente traz, às vezes, um assunto, fala, olha, eu tô com um cliente assim, o que vocês acham? Como que faz? Olha, tá com a diabetes assim, né, sugestão. E a gente sempre vai procurando uma ajudar a outra. Ou quando alguma está passando algum problema de saúde, também, enfim. A gente se Compartilha ajuda. testemunhos também para ver se um testemunho pode aprimorar.
Os Isso. testemunhos da Eliana Nogueira são fantásticos, É, tá? é. Os 1000 anjinhos lá, vai lá, vão lá e fazem Coisas. o trabalho, né? Depois que trabalham, um Não, deles não. vem e avisa ela, tá terminado, pode É. terminar. Se falar com a Eliana Nogueira, ela é fantástica, ela dá Não, certo o gente, negócio. esses dias teve uma, é só um parênteses rápido, mas no nosso grupo, nós estávamos discutindo de. Aí alguém falou assim: nossa, eu estou trabalhando num conceito de transplante de órgão. De trabalho. Eu falei: nossa, tá aí, um negócio legal. Se a gente não tem os arquétipos, então se eu tô com sei lá, um rim que não tá legal, mas eu ficar pensando num arquétipo de um rim perfeito, Perfeito. perfeito. Mas não um transplante de uma pessoa para outra, né? Não, não. Não, da informação, Da do informação É. órgão perfeita, funcionando exato. Isso, depois do... dele do passado que estava funcionando Isso. perfeitamente, trazendo É. aquele conceito para agora. Aí, Bom, então, É. muito legal, né? E aí, pensando e jogando essas ideias lá, nossa, a gente põe na linha do tempo e pega da própria pessoa. Aí falar assim, não, verdade, se a pessoa já foi tanto, então a gente pode pegar a informação dela mesma. Aí a Ângela, até lembro que a Ângela falou assim, não, mas se ela tiver nascido com esse problema, a gente podia imprimir esse na nossa, No testemunho, né? na nossa impressora 3D mental o, o órgão perfeito e fazer esse download. E aí a gente fala, então não é conversa de à toa, é vocês estão nesse aplicando nível. essas Sim, sim, sim. teorias? E aí, como é que fica de resultado? Então, essa discussão é mais nova, É. tá? Essa discussão é mais nova. Mas muitas coisas que a gente discute lá, por exemplo, uma coisa que foi assim, sucesso, que todo mundo usa, é a luva anestésica, né? Luva. Fala aí da luva anestésica. Bom, a ideia foi o seguinte, surgiu um namorado de uma amiga, né? Amigo nosso. Que tem uma loja de solda, ele estava ajudando e um cilindro de gás caiu em cima do dedo da mão direita. E deu Fratura exposta e tudo mais, né? E, nossa, aí ligaram para nós, avisaram que ele estava no hospital e tudo mais. Tudo bem, não ia precisar cirurgia e tal, mas pela condição, eles são pequenos, tal, não poderia ficar sem trabalhar, né? Tá? Porque dependia de estar atendendo, e ele falou, pô, eu tenho um energy healing, né? Tá, qual que é o problema? Eu posso mandar uma cura aqui pro osso, mas o problema principal dele era a dor. Então eu falei, bom, então vamos criar então uma luva, né, para anestesiar a mão. Então, aí o comando é cura. Tá. E o testemunho foi criar uma luva, né? E dentro da luva coloca um sistema de refrigeração, coloca uns cremes, luz infravermelha, né, para curar, uma luz verde também para ficar piscando para curar. E o detalhe, né, Mas a luva só existe no rímel, né? só no testemunho. Não tem uma luva. Não, só no testemunho, né? Só no testemunho. Beleza, é o comando cura, mas eu chamo de luva anestésica que remete a tirar a dor, né? E aí o detalhe eu vou contar um segredo. O detalhe do testemunho é que eu coloco uma mochila com umas baterias que eu carrego com amor incondicional, ligo ela na luva e ela fica então abastecendo a luva com amor incondicional por uma semana ou 15 dias, dependendo do caso. E tudo isso você põe no testemunho. Foi tudo no testemunho. Bom, no sábado ele quebrou o dedo, né? Quebrou, fez a cirurgia. Na segunda-feira. Fez todo. Na segunda-feira ele estava trabalhando. Mas ele fez todo o tratamento, André. Sim, é claro, o tratamento médico, foi ter Só fratura que ele não exposta. teve mais dor. E ele mesmo fala, ó, depois que Claro, vocês com a mão fizeram, engessada lá tal, ele falou assim, o único momento de dor que ele sentiu um pouco é quando tinha que fazer o curativo. E ficou tudo perfeito. E aí pôde trabalhar, ver, atender, claro, não ficava carregando as coisas, não, tratou direitinho, mas olha, a recuperação foi assim, fantástica. Né? Então, aí esse foi um caso. Aí a gente começou a falar dessa luva anestésica, que podia fazer isso para outras coisas. Para um pé machucado, eu fiz para uma moça no trabalho,
que estava torceu o pé. Aí eu falei, olha, fiz tipo uma botinha para você A botinha e tal. Mas você não anestésica. força muito não e tal, não sei o quê. E funcionou. Aí foi assim, daí a gente falava no grupo, olha, gente, pode fazer isso, né? Aí teve uma colega, a Marilda, que ela Master Healer Master também. Healer, fantástica. Aí ela teve uma cirurgia de, de mama, tudo. Ela falou, gente, fiz meu sutiã Anestésico. anestésico, ela mesma, Ela mesma. né? Ela Era mesma. Master Healer, certo? É. Fez, foi fantástico, não tive problema nenhum de dor, tudo tranquilo. Levantou, E, foi, saiu, e foi ela sempre embora. fala, quando eu aplico em mim, funciona, fico empoderada para aplicar nos meus clientes. E é fantástico. Então, esse E- da luva, todo mundo da nossa turma sabe fazer e faz com sucesso. A história da seja uma luvinha, aí a gente depois foi aí quem não expandindo, tem o né? Energy Healer, a gente aplica e faz lá. Então, É, para dor de cabeça, for torcer o é, joelho, tal. Agora, dor, é importante a gente saber que é. dor não posso tirar tudo, porque A a dor pessoa é um tem que tratar. alerta, né? Então, se eu tiro Isso, totalmente, né, pode, a pessoa não vai se preocupar mais e pode causar mais dor. isso, Então, eu não tiro toda a dor, é, só alivia, para isso. que a pessoa lembre que ainda tem que E tratar. desde que a pessoa esteja num processo de tratamento. Então, por exemplo, um pós-cirúrgico, você já está tratado. Exatamente. Agora, se precisa passar dor, Ou um não. acidente que quebrou a É, mão, tal, aí você pode tirar a dor para a é, pessoa não ficar sofrendo à exato, toa, né? né? Mas aí o quê? Trabalhar a crença. Trabalhar a crença, imaginar que o amor incondicional está ali por uma semana, o tempo inteiro, sabe? Automaticamente está te nutrindo, está te Tem, protegendo, tem uma né? outra cliente que ela tinha problema dos pés, de circulação das pernas, todo dia que ela acordava de manhã, ela tinha problemas dos pés, até aquecer e voltar à circulação, tinha um problema. E assim, mesmo ao longo do dia, ela melhorava, mas continuava. E depois de uma aplicação, ela relatou para nós que ela foi numa festa de salto alto. É, tem muitos casos, assim, que é muito doido, né? Que a gente fala, nossa. Quais foram os mais impactantes? É, O mais impactante. esse da luva anestésica, Não, esse da luva é o, anestésica é o da legal. luva anestésica, mais assim, é esse da Patrícia Costa, né? Porque esse melhorou muito rápido, tudo, e era um caso bem, bem complexo mesmo. Uma que é bem impactante era tinha uma dor na lombar aqui, não sei, que já estava Ah, já tinha anos, já. anos, anos, mais de 5, 6, até umas viagens internacionais que eu tive que fazer, eu tive que fazer aplicação no De músculo lá, infiltração, infiltração para poder suportar ficar viajar. sentado lá. Aí terminou o curso nível 1 que ela fez, ela aplicou em mim, acabou, não tenho Não, mais foi o nada. Master, que eu Foi já no fiz com Master? Ah, protocolo, tá, foi no tudo. Master, É, isso. É que foi lá logo na sequência. é. Acabou, não tem mais nada. Faz Ele, 2 anos que ele já acabou. consultava em fisiatra. E fisiatra só trata dor. Porque não descobriu o que era, porque a ressonância, tudo. E só tratava de dor, né? Ia lá para tomar essas injeções e tal. Então, esse é um caso bem emblemático, porque nunca mais voltou. E a gente, né, Nunca acompanha, mais. né? Nunca É. mais aquela dor teve mais, né? Conseguiu superar tudo isso aí, né? Então, assim, eu acho que a gente teve bastante coisa. Agora de Mas, aliviador, assim, tanto que você acaba virando meio que rotineiro. Não é, mas para você acaba sendo, porque fala, peraí, vou fazer uma luva anestésica. O pessoal já chama de luva anestésica, né? é, é, Luiz, manda para mim uma luva anestésica que eu não lembro como faz. Tá bom, vá. é. Vou Faz, instrumento. assim, isso é bem bacana mesmo. Então, aí, André, fora essas doideiras, assim, da luva, né? Você tava falando agora da venda de imóveis, que até já contei pra você, né? Conta, Então, conta. aí eu vou contar assim rapidinho. A gente. Meia hora, tá? Não, não, é bem rapidinho mesmo. Não, a venda de imóveis é porque, às vezes a gente tem uma situação de que você tem um imóvel para vender, ele tem todas as condições, mas não vende. Ou não aluga, né? Isso acontece, muitas pessoas têm essa situação. E a primeira pessoa que procurou a gente foi uma amiga dos Estados Unidos que estava vendendo um prédio. Queria vender um prédio. Eu tinha um E escritório de advocacia e é, tal, e o prédio era grande, ela alugava as outras, mas pelas circunstâncias da é, pandemia, estava vazio os outros lugares, precisava vender o prédio. vender. Estava custando caro. Aí a Ela gente, iria para um lugar menor e vender o prédio. aí nós fizemos um. Bom, esse é um processo que eu não vou entrar em todos os detalhes, tá? Mas a gente trabalhou com ela
o processo de venda e criar as condições assim de mentalidade para ela ter aquela venda, atrair um bom pagador, né, um processo positivo de venda e tal. E fizemos, falar, vamos fazer isso, vamos ver se tem No trauma. domingo fizemos por Zoom aqui. Aí passou, esse foi muito rápido a venda. Aí em menos de um mês você vendeu por $1.100.000. Foi uma coisa, pena que desse eu não tive comissão. Aí foi. Mas aí um complemento que é interessante. Aí ela ficou com um problema. Que ela tinha, a pessoa que comprou pagou em cash. Vendeu para assim, pessoal que tinha mesmo as condições, tudo certinho. E aí Queriam rápido. Beleza, ela né? não Então tinha para onde ir. Não achava outro lugar lá nas condições que ela precisava rápido. Chamou a gente de novo. Luiz Carmo, eu tenho que alugar um lugar para colocar meu escritório, só que eu estou com muitos problemas. O advogado fica fazendo cláusula nos Estados Unidos, já viu advogado? Tem tudo, né? Então, tá bom, vamos fazer outra sessão. Ela já tinha várias coisas em andamento, mas ninguém fechava. E ela tinha que mudar. Aí chamamos a Ângela também. A Ângela também. Ângela Fuga. Ângela, vamos ajudar aqui e tal. Fizemos nós 3. Bom. Domingo à tarde. Segunda-feira de manhã, o advogado ligou para ela e falou assim: ó, eu aceito suas cláusulas igual você falou, tá liberado. Liberou o caminho. Segunda-feira já alugou. Domingo à tarde, para segunda-feira. Esse foi muito top. Então, quer dizer assim, não é que ela não. Ela estava parada sem fazer, não. Ela já tinha várias coisas, mas não fechava, não dava certo. Fizemos já no dia seguinte, já resolveu. E com o imóvel, a gente teve essa experiência de vender em 3 dias. Já tivemos essa experiência. De fazer a sessão de atendimento, de fazer todos os nossos processos, e 3 dias, um imóvel de 10 anos na região da Zona Sul, imóvel grande, que não vendia, e vender, né? Então, só que é assim, o processo, que muita gente pensa que tem que ser o trabalho, nós temos que trabalhar com a imobiliária. Mas, na realidade, eu vou até falar para vocês, o segredinho é que, assim, a crença é do vendedor. Não adianta você fazer com a pessoa da imobiliária. Porque as crenças estão com quem é o proprietário. Entende? Então, esse que foi o ponto que a gente sacou. E aí a gente fala com o proprietário. Você quer vender? Então vem cá. Você quer mesmo vender? Vamos pensar, vamos descobrir se você quer vender mesmo, vamos trabalhar suas crenças, liberar, tal, para você vender. E já tem quantos casos aí? Já tem vários casos grandes. Teve casas bem grandes, a pessoa falou assim, mas eu já tenho uma pessoa em vista e tal, mas eu não sei se ele vai falar, se ele vai me ligar. Mas tá bom. Aí fizemos. Bom, ela não ligou para a pessoa. No dia seguinte, a pessoa ligou para ela. Aí ela me ligou. Você não acredita? Eu falei, eu acredito, pode contar que eu acredito. E depois ela ficou com um problema. Porque outras pessoas procuraram ela também, então ela ficou com vários. Mas e também tive pessoas que tiveram a oferta, mas a pessoa desistiu de vender. Né? Acho que quebrou a limitação que ela tinha. Porque ela tinha outras questões que a pessoa acaba tendo a experiência, né? Então tive pessoas também com imóveis. Imóveis eu tive vários já. Agora a gente está também trabalhando um pouco mais com imóveis. Então são muitas coisas. Para quem trabalha o dia inteiro fora, então eu vou desenvolvendo algumas trilhas, eu vou falando assim. E de casos, né, do Forever Young, de rejuvenescimento, né, falei, eu preciso testar. Eu chamei um grupo de healers, né, que é colegas aí, cerca de 300. E fizemos um trabalho lá de limpeza e tal, e aplicamos o protocolo do Energy Healing, né, de rejuvenescimento, né, usando as técnicas. Basicamente, a marca que você fez do comandar o órgão, a gente fazia com cura, né?
Mas é uma série de coisas. Inclusive, quem deu a sugestão original para eu começar a desenvolver isso foi a Vilminha, tá? Aí eu dei continuidade e fiz, então, mó barato. Então, tem pessoas, relatos assim, ó. Ela, ela falava assim, eu estava sentado no meu apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Hoje em dia, ela já tem quase 2.000 atendimentos. E tá fazendo live, fez... É, é, fantástico. E aí tem um caso também do esposo que participou, não vou falar de quem é, mas acima dos 70, que largou o Viagra, por causa do protocolo. Tem uma outra que começou a andar de bicicleta e falou, nossa, mas por quê? Na subida ainda. Ele falou, mas por que você começou a andar de bicicleta? Ele falou, não, porque eu consigo agora. Agora, a maior quantidade de testemunhos são de pessoas que aumentaram muito a disposição. Deu ânimo para fazer as coisas, né, para sair. Outras tiveram a parte física, né, pele e tudo mais, melhorou, a parte de disposição. Até tem uma colega que depois você pergunta para ela também, a Eliandra, né, que quando eu fiz o protocolo, eu testei com ela falou que ela tinha asma. Depois disso, ela falou que nunca mais teve. Não sei, pergunta se ela já teve alguma outra crise de asma. Ela tinha, depois do protocolo do Forever Young, ela não tinha. Tá, então você pode cortar depois, mas. Mas então tem assim relatos muito fantásticos. Tem uma também, não vou falar, que o filho estava estudando nos Estados Unidos e ela foi visitar lá e ela chegou e falou: Luiz, todos os amigos do meu filho chegavam perguntando se eu era irmã dele. Ela falou: nossa! Bem bacana também de uma pessoa que deu feedback, que fez consulta com... sim, ortomolecular. Ortomolecular, que ele define a idade. A idade... das células, né? Você faz, né? Sei lá, o processo deles de definir a idade. A idade dela, pelo exame ortomolecular, está 11 anos mais nova. Depois depois dos processos do protocolo do Forever Young. Que o protocolo envolve também um áudio e tal. Sim, para o mesmo procedimento lá, de reforçar da parte consciente para não atrapalhar, né? E ela falou, Luiz, eu fiz os exames, eu tinha feito antes e agora eu fiz também e estou 11 anos no exame, 11 anos mais jovem. As células. Feito antes, sim, tinha porque dado idade normal. Mais ou menos isso, né? Idade próxima. Então no exame regrediu. Isso, então. Regrediu, assim, exatamente. Ela já fazia essa prática de fazer esses exames, porque eu já tinha esse tipo de tratamento, tudo. E aí eu comecei, nossa, não fica 11 anos mais nova. E ele ficou surpreso, eu não, ela falou. Eu não fiquei surpresa. Então é muito legal. Tem umas coisas assim muito top. Vários muito assim, top. tem umas pessoas que me mandaram as fotos também pra gente comparar, tal, tem assim bem bacana mesmo. Então, falou, gente, por que não usar, né? Por que não usar? E agora eu tô pensando, além do Energy Healing, para dar uma, porque isso dá as condições de acontecer. Dá uma reforçada para a pessoa melhorar a alimentação, fazer um exercício e tal, para ajudar, né? Porque mentalmente você já está capacitado, já tem prova que está capacitado. Então faz uma ajudinha ali de parte física. Nossa, André, não tem limite aí, viu? Não tem limite. Eu pus um limite. Não precisa picotar tudo. Não. Eu pus um limite, tá? Eu pus um limite de metade da idade cronológica, tá? Só retorna metade. Porque senão... Com 80 volta só 40. 40, isso, exatamente. Só 40, exatamente. Para não ficar muito para o cara voa e começar a querer namorar as menininhas lá, tá? Né? Para ele manter um certo controle ali, né? Agora, a intenção por trás disso aí, que eu transmito para o pessoal, que é importante, não é por beleza ou por ego. A gente está querendo fazer isso aí para que o nosso servir tenha mais condições de ocorrer de uma forma bem feita, porque o seu invólucro, o seu carro, né, o seu veículo, nesta dimensão,
tenha mais capacidade, tenha disposição e não te atrapalhe, que você possa entregar mais Uhum. com o que você tem. Seguir o seu propósito, sem barreiras, para viver mais, viver Sim, com sim. qualidade de vida, Para que né? eu vou ficar mais jovem? Para você poder ajudar mais gente com mais É. disposição. Exato. Se você não está bem, como você vai ajudar alguém? Então, nesse Né? sentido, assim, a nossa E quem capta essa ideia É. tem mais, surge mais efeito. muito mais. Então, quando você pergunta, o que mudou? Nossa, mudou nosso objetivo. A gente entende que a gente pode contribuir mais, que a gente pode fazer mais coisas, que a gente pode transformar mais vidas, que a gente pode transformar a nossa vida. Pergunta para a Vilminha lá, como ela se sente depois lá. Que ela deu o start, né? Ela que ligou, Luiz, faz isso aqui, né? E como é que vocês se sentem agora em relação a tudo isso? Nossa, é Eu assim. tenho mais, assim, eu me sinto feliz, né? Eu me sinto assim, ok, eu posso mesmo, quando a gente começa nesse ramo, né, vamos dizer assim, nesse estudo de expansão da consciência, a gente se depara com um questionamento de propósito. E aí você fala assim, eu não tenho um propósito, não, meu propósito, sou mãe, Eu sou lamento, eu esposa, lamento. eu sou esposa, Lamento que não tenha visto isso antes. né? Mas agradeço muito que pelo menos agora, né? Pois é. Então aí a gente fala assim, mas será que eu tenho? Não. Aí quando você se percebe com esse conhecimento, eu me sinto com um propósito, né? Eu me sinto com um propósito de poder contribuir com mais pessoas, de poder compartilhar, de poder. Eu gosto muito também de treinamento, de ensinar. Então, o que eu puder ter esse canal de comunicação, esse canal de transformação, eu considero esse meu propósito. Usa 100% do tempo, a gente está usando energia healing. 100%. Mesmo quando você está no trabalho, chega no trabalho, eu Mandar vou um sair amor de casa. incondicional. Outro efeito, né? Que é importantíssimo, né? Você faz a limpeza, manda amor incondicional para as lojas, ela aumenta o volume de venda. Isso aí, Gebra. isso aí, gente, isso aí tem, né? A Carmen tem muito disso aí, É, tem as coisas. Todos é, funciona. funciona. E Os assim, clientes, lojistas, comércio. parte de Já aumenta a venda. relacionamento, tudo melhora, né? Essa parte, né? E É, ainda tem um projeto, André, de trabalhar com vendas. Esse também é um projeto. Um projeto que aí preciso ainda de mais parceiros para essa parte de vendas, mas eu acho que também é um lugar que cabe muito bem, né? Sim, Porque é tudo. crença, né? O Sim, vendedor, se ele não sim. está focado, não está na vibração você adequada, né? usa a PNL mais o energia healing, nossa, você faz uma força de vendas que isso ninguém segura. É verdade. Então, nesse sentido. Então, de manhã, ele fala assim que a gente é 100%, porque você vai sair de casa, você faz Uma armadura de Deus. suporte, você faz uma Faz armadura um de Deus, suporte. você faz uma armadura de Deus pro carro, você manda suporte para quem encontra no caminho. Você você chega no trabalho, manda abraço de luz, né? Tem uma É. amiga healer que ela fala, manda abraço de luz para todo mundo. E o suporte que eu mando para minhas filhas, né? Eu tenho uma filha que mora em Berlim, né? E a outra para aqui, de repente ela vai para Milão, alguma outra coisa. Né? Que eu mando para elas o amor incondicional e eu imagino que ele está irradiando, assim, como se tipo e encontrando todas as pessoas que ela vai encontrar no caminho e esse amor incondicional vai para essas pessoas também. Aí assim, você Nossa, é fala, bacana, é nossa, você bacana. não fica mais uma vida mais feliz? Mais Fica. feliz, gente. E não é que a gente não passou por dificuldades, não, né? Nós passamos por perdas de família, por várias dificuldades pessoais, Minha assim, mãe faleceu no ano passado, né, em o ano setembro, né? passado, passamos por processo de doença, sabe, Mas você várias falou, que coisas. você falou, né? E se fala muito Né? no Awakening, né? Pô, a gente tem o Energy Healing e tal, não deu certo, não salvou. Tem o que tem que ser? É. Né? É, Talvez eu tenha ajudado, Sim, minimizado e tudo mais, mas é isso que eu é, imagino. Mas o que tem que ser? é. Mas a gente tem que ter essa. Assim, pode ter alguém imaginar que não tem dificuldade. Não, não é nada disso. Mas a gente tem uma ferramenta que eu acho que assim, é muito maravilhosa. A gente sabe, é incrível. A gente tem essa missão aí, estamos juntos, temos que divulgar, ensinar, né? Ter, né?
tenho aí esse propósito mesmo, a gente tem. E eu gosto muito da parte de cursos, né? A gente está desenvolvendo um programa também que é de desenvolvimento pessoal mesmo, para destravar, para trabalhar sabe, assim, para a Expandir o pessoa potencial, né? expandir o potencial, né? Então, é nisso que é o nosso projeto pessoal. Obrigada, André. E você tem participação total, ó. O que você falar, vamos fazer isso, você sempre conta com a gente, porque a gente tem em você, assim, assim, esse carinho, nosso mentor mesmo, né? Olha, Né? Parece que a gente se conhece a vida toda lá. É intenso. Que amigo, agora eu posso falar, não, já vem em casa aqui, nossa, agora. Íntimo. É verdade, verdade. Nossa, que alegria. Daí que eu nunca imaginei. Tá. Não, eu que agradeço. É um prazer receber aqui. Imagina, se você falasse assim, vem aqui na minha casa em Campinas que eu quero fazer uma entrevista com você, mentira. Imagina você vir aqui na nossa casa.